Nosso texto base de hoje está em Isaías 36. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebda, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é este aquele cujo altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores do servo do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, Sebda e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Irmãos, esse texto é meio longo. Mantenham as Bíblias neste aqui, nós vamos ler mais alguns versículos desse texto. Então, deixem aí aberta as Bíblias. Nós vamos falar um pouquinho sobre afronta, né? Ser afrontado. E aqui houve uma grande afronta contra Ezequias e Judá. E uma afronta de um rei poderosíssimo. O império
da Síria já tinha tomado toda a região, era um império muito potente. Então, eles realmente eram um exército muito bem preparado, eles tinham o melhor, né? E eles vêm, então, para tomar Jerusalém, que era governada, então, por Ezequias. Então, nós vemos aqui, e nós vamos ver um pouquinho sobre a afronta e a resposta que nós damos diante da afronta. E a resposta que a gente der pode fazer toda a diferença, tanto para nós conseguir a vitória, quanto para nós realmente perdermos tudo. E a afronta, irmãos, se levanta todo dia contra nós, principalmente nós que somos cristãos. Parece que todo dia tem alguém querendo nos afrontar, né? Afrontar a nossa fé. Porque era isso, basicamente, que estava acontecendo aqui. Era uma afronta contra Ezequias, mas também contra a fé de Ezequias e do seu povo. E eles eram tão prepotentes, né? Que eles falaram, olha, vocês não têm a menor chance contra nós. Então, é algo que nós devemos pensar, né? E nós aprendemos muito com Ezequias, com o que ele fez, com como ele reagiu a isso. Porque, irmãos, há momentos que nós ficamos, né, sem saber o que fazer. Como agir? A gente responde do mesmo jeito que foi afrontado, a gente se cala, o que fazer? Porque tem momentos em que a afronta ela é muito grande. E é difícil a gente suportar calado muitas vezes. E a nossa tendência é sempre de querer, né, bater de frente mesmo. Essa é a nossa primeiro ato nosso impulsivo, né? Mas às vezes, irmãos, ou eu diria a maioria das vezes, o que melhor a gente faz é fazer como Ezequias fez. Mesmo diante da afronta, mostre a quem serve. É interessante que o Rabsaque aqui, que veio trazer a mensagem do rei da Síria, né, contra o rei Ezequias, ele sabia que eles tinham um Deus. Ele sabia. Porque ele diz aqui, no versículo 4, diz Ezequias, o sumo rei da Síria, que confiança é essa em quem te estribas? Quer dizer, olha, ele já começa dizendo assim, ó, você está confiando demais, você está pensando o quê? Que confiança é essa? E aí ele fala sobre o Egito, ele fala que se Ezequias quisesse fazer uma aliança com o Egito, essa aliança não daria certo. Porque o Egito não era confiável, o faraó não era confiável, quem desse mais, ele ia, né? Mas não era no Egito em que Ezequias confiava, né? Ezequias, ele tinha sua confiança em Deus. Então, aí ele fala assim, né, eles respondem para eles que Ezequias confiava no Senhor. E eles falam, você acha que nós não consultamos a Deus para vir para a guerra? E Deus disse para nós subir e destruir. Mas ele estava se referindo ao Deus que os assírios serviam, não ao Deus de Israel. Nós temos que lembrar que, né, na antiguidade haviam muitos deuses, né? O povo era politeísta, quer dizer, eles tinham muitos deuses. E o povo de Israel não, era monoteísta, eles só tinham um Deus. Mas os outros povos tinham vários deuses e cultuavam vários deuses, né? Para a gente entender um pouquinho como era antigamente, a gente estuda um pouquinho, dá uma olhadinha como é a Índia. A Índia é um continente que ficou meio parado nessa questão, né? A Índia possui muitos deuses, né? E é Deus com um monte de braço, Deus com cabeça de animal, né? Então, a gente consegue ter uma ideia de como era o mundo antigo pela Índia. Se cultuavam vários deuses. Então, quando Rabsaque fala assim, eu também consultei o Senhor e ele me disse para subir,
ele está se referindo não ao Deus de Israel, mas o Deus dele, o Senhor dele. Porque se a gente não tem isso em mente, a gente parece que Deus mandou ele subir contra Israel. E não foi. Foi o Deus que os assírios serviam. E é interessante isso, né? Então ele vem e ele afronta Israel e ele mexe aonde? Na afronta? Com a fé. De pôr à prova a fé. Geralmente é isso que acontece conosco, né? A primeira coisa que as pessoas querem colocar para nós sobre a nossa fé é questionar a nossa fé. Para ver se a gente balança, né? Se a gente balança, mas será? Será? Aí ele já vê que ganhou. A nossa fé é sempre a primeira a ser confrontada. Para ver se a gente balança na nossa fé. Mas será que Deus vai me livrar mesmo? Mas será? Então, é sempre assim, essa estratégia de Satanás vem desde Eva. Desde lá do Éden, Satanás sempre pondo em dúvida o que Deus falou, se é mesmo assim. E quando Satanás vê que a nossa fé foi mexida, opa, então aqui eu posso continuar, né? Aqui dá para continuar, porque se nós não tivermos a certeza absoluta daquilo que cremos e da nossa fé em Deus, irmãos, todo o resto está perdido, porque o que nos sustenta é a fé. O que vai nos sustentar diante da afronta, o que vai nos sustentar diante do dia mau é a fé. E fé é certeza, não é isso que diz lá em Hebreus? Fé é a certeza das coisas que não vimos, mas que esperamos. Então é certeza. Então, Satanás, ele sempre quer quebrar essa certeza diante de nós. Quando ele quebra essa certeza dentro de nós, fica fácil para ele, então, nos dominar. Por quê? Porque nós não temos mais aonde nos agarrar. Quebrou a nossa fé, nós ficamos sem parâmetros para lutar. Então, vocês vejam que a fé é algo importantíssimo. E a nossa fé não é só para ganhar os benefícios de Deus, mas é a certeza de que Deus está conosco. A certeza que Deus vai estar à minha frente, Deus vai me dar a solução. Então, a fé é essencial na nossa vida cristã. Até porque sem fé ninguém agrada a Deus. Então, a fé, ela precisa crescer dentro de nós. E uma das formas da fé crescer dentro de nós é nós tendo experiências com Deus. A partir do momento que a gente começa a ter experiências com Deus, a nossa fé vai aumentando. Por isso que muitas vezes é tão bom, né, quando alguém vem dar testemunho. O que é o testemunho? É alguém contando de um ato pela sua fé. E por isso que é tão bom, porque às vezes a gente está até meio desanimado, né? Ai, acho que não vou conseguir. Aí a gente escuta alguém dizer, não, mas eu confiei e Deus me deu. Que nem o Fernando domingo. Não, eu confiei na oração e eu estou curado. Isso é um ato de fé. E isso nos anima. Não, mas se Deus agiu na vida do Fernando, Ele vai agir na minha também. O testemunho, ele nos ajuda a ver que Deus ainda age hoje no nosso meio. Isso nos anima a buscar a Deus mais e mais. Não, o irmão recebeu, também vou receber. Por isso que é tão importante a gente testemunhar das grandezas de Deus, do que Deus faz na nossa vida. Porque a gente não sabe o que o outro está passando. E às vezes com o nosso testemunho a gente ajuda o outro a, puxa, não vou desistir, vou persistir. Então a fé é muito importante. E vocês viram aqui no texto que eles chegam, né? Rabsaque, que era o enviado do rei da Síria, Senaqueribe, e ele chega e os que Ezequias enviou para recebê-los vão,
E aí eles falam para eles, olha, falem em aramaico, que nós entendemos, fale um idioma que só a gente entenda. Não fale em judaico, porque vocês vão assustar o povo que estava em cima do muro, vendo o que estava acontecendo, porque eles vieram com um exército junto. Então, o povo já estava amedrontado, né? Quem que estava vindo? Olha, o Império da Síria, o maior império da época. Não era qualquer exército, era o maior exército da época. Então, automaticamente, o povo já estava com medo. Quem não ficaria com medo? E aí eles falam, olha, fale só para nós. Nós vamos levar lá para Ezequias a afronta. E não é assim que acontece conosco, irmãos. Quando se levanta algo contra nós, ele primeiro afronta a nossa fé. Depois, ele quer que mais gente ouça aquilo que ele está falando. Mais plateia, mais gente para se voltar contra nós. Mais gente para se voltar contra nós. Essa também é uma estratégia de Satanás desde sempre. Satanás, ele gosta de plateia, irmãos. Ele gosta de humilhar. E é tão ruim, né, quando você é afrontado diante de outras pessoas. Quando é só você e a outra pessoa que está afrontando, é uma coisa. Mas quando tem plateia, é difícil, né, irmãos? Como é difícil você se manter firme quando tem um monte de gente escutando uma afronta contra você. Então, por isso que eles falam, olha, fale, né? Vamos deixar o povo já está assustado. Vamos deixar o povo de fora. E aí eles não, mas é isso mesmo que nós queremos. Nós não viemos trazer a mensagem só contra você, só contra Ezequias. Nós viemos trazer a mensagem para todo o povo. Nós queremos que eles escutem. E aí ele instiga o povo a se revoltar contra Ezequias. Fala, vocês vão ficar aí, Ezequias vai perder, né? Vocês vão ficar aí, vocês vão acabar não tendo nem o que comer. Vocês vão morrer. Vocês vão se dar mal. Mas se vocês se levantarem e ficarem do nosso lado, Senaqueribe vai deixar que vocês continuem comendo o seu pão, da sua vinha, do que vocês têm, até que a gente venha e leve vocês para uma terra tão boa quanto essa que vocês estão. Não é uma proposta boa? A proposta era boa. Eles só esqueceram de dizer, vocês vão como escravos para onde vocês vão. A terra que vocês vão ser levados não é sua. Não pertence a vocês. Lá vocês vão ser escravos. E vocês veem que, geralmente, essa é a proposta de Satanás. Lembra da tentação de Jesus? Tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. Então, a proposta de Satanás é sempre essa. Eu tenho algo melhor. Se você me servir, eu tenho algo melhor para você. E essa é sempre a proposta de Satanás. E ele usa quem? Usa pessoas para afrontar a nossa fé, para dizer, você está perdendo tempo. Tem tanta coisa para você experimentar muito boa. Você vai na igreja, crente não pode fazer nada. Lá fora tem tanta coisa boa. Você vai ficar aí, comendo. Isso, se eu tenho um banquete preparado, né? É assim a afronta que vem, irmãos, para nós. Sempre mostrando que nós estamos perdendo. Que o que tem lá é melhor do que o que tem aqui. E é sempre essa a proposta. Não, mas não é bem assim como você diz. Você está perdendo tempo. Porque, olha, nossa, tem tanta coisa boa para experimentar, né? E é assim que Satanás sempre faz conosco. Ele sempre procura dizer que tem algo melhor para nós. Tem algo muito melhor, né? Quem já ouviu aquela historinha do pastor Cláudio Duarte? Ele está falando sobre política
Quem já ouviu aquela historinha, né? Que chega lá, né? A pessoa vai conhecer o céu e depois vai conhecer o inferno. Aí chega lá, o inferno, nossa, era maravilhoso, só festa e tudo lindo e maravilhoso, né? E ele ia ver para onde que ele ia. O inferno era tudo e mais um pouco. Aí ele, não, já decidi, eu vou para o inferno mesmo, né? Aí ele chega lá no inferno, tá tudo diferente, é só tristezas, é um lugar feio, horrível. E aí ele chega para o diabo, mas ontem eu vim aqui, só estava festa. É que ontem eu estava em campanha, hoje não estou mais, né? Quer dizer, ontem ele estava tentando levar uma pessoa para lá, então era tudo lindo, maravilhoso. E é assim, é uma historinha, né? Engraçada, a gente ri, mas é isso. É exatamente isso. Satanás sempre mostra o mundo maravilhoso, bom, tudo melhor. Mas ele não mostra o outro lado, né? O final de tudo isso. Então, essa é uma estratégia. E aí, então, Satanás usa as pessoas para nos tentar, para nos mostrar que a gente está perdendo tempo, que a gente está se diz, né? Que é muito bobo. Quem já não ouviu isso? Acho que todo cristão, a maioria já ouviu isso, né? Mas você não pode fazer isso? Não. Mas você não pode fazer aquilo? Não. Mas você é muito bobo. Onde já se viu um negócio desse? A gente ouve muito isso. Porque eles estão sempre, a gente vai viver, até Jesus vir, sempre sendo afrontados, colocando a nossa fé em xeque. E sempre mostrando que do lado de lá é melhor que do lado de cá. A estratégia de Senaqueribe era que o próprio povo se revoltasse contra Ezequias, e aí seria muito mais fácil para eles entrar na cidade, ganhar e fazer o que eles queriam. Então, assim, irmãos, quando Satanás consegue nos levar a fazer algo que ele deseja, é o primeiro passo para a nossa destruição. É o primeiro passo para a nossa destruição. Quando a gente cede à pressão, quando a gente cede à provocação, quando a gente coloca por em dúvida, mas será? Mas é mesmo, né? Será que eu não estou muito beata? Muito, né? Muito na igreja, né? Eu também sou nova ainda, né? Quero curtir a vida. Quando começa a colocar alguma duvidazinha dentro da nossa cabeça, aí pronto, irmãos, aí é muito fácil da gente ceder. Porque essa é a estratégia. Quando consegue colocar uma dúvida, então, já nos leva a gente questionar. Aí a gente começa a questionar Deus, começa a questionar a liderança, começa a questionar as coisas. Por quê? Porque a gente está querendo outra coisa. Quem se levanta querendo questionar a Bíblia, querendo questionar a sua liderança, é porque dentro de si já abriu uma brecha para o inimigo entrar e com uma proposta diferente. E hoje em dia, irmãos, está mais difícil ainda, porque está vindo propostas indecentes dentro da própria igreja. Antigamente, a gente tinha que cuidar das propostas que vinham de fora para dentro. Hoje, infelizmente, tem propostas dentro, e essas são mais difíceis. Porque geralmente a gente, não, mas é cristão, né? A igreja é de Deus. Infelizmente, hoje, tem muitas igrejas apenas usando o nome de Deus, mas não agem, não fazem a vontade de Deus. Então, hoje é muito mais difícil, porque a afronta está dentro. A afronta não está fora dos muros. Ela está dentro da igreja, dentro dos muros. E aí é muito mais difícil lutar. Hoje você pega a internet, é só pregação
que massageia o nosso ego. Você é um vencedor, você não sei o quê. É só isso. Não, porque Deus é amor, Deus te ama, Deus, né? Tudo assim. Só pecado a gente não vê mais pregação. Ninguém mais fala sobre pecado. Pecado parece que é pecado falar sobre pecado. Ninguém mais fala sobre pecado dentro da igreja. Porque não posso falar isso, porque, né? Então, só tem autoajuda, tem muito autoajuda hoje, né? Muito autoajuda. E a autoajuda o que faz? Massageia o nosso ego. Nos levanta, né? Não é mesmo, pensando bem, eu sou isso mesmo. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fala para Deus, tu conhece a minha estrutura, você sabe que eu sou pó. Ele não se acha diante de Deus, ele reconhece, eu sou só pó, Deus. Mas a autoajuda, ela nos põe lá em cima. E então, assim, dentro do meio cristão, né? Gospel, vamos colocar. Muito isso de massageando nosso ego, a nossa dependência, ela precisa ser somente de Deus. Isso é fé. Eu depender de Deus. Isso é fé. Agora, se eu dependo de mim mesmo, então eu não preciso de Deus. Se eu posso, se eu sei, se eu consigo, onde entra Deus nisso tudo? Então, esse é o problema da autoajuda. Porque ela coloca você no centro e tira Deus. Não, irmãos. Como diz o pastor Silmar Coelho, é autoajuda, é ajuda do alto. Né? É isso que nós precisamos, de ajuda do alto. Então, hoje as pessoas estão embarcando nessa onda aí de autoajuda. Irmãos, entendam, isso não é fé. Você exclui Deus, porque você se coloca no centro. E aí a gente vê as músicas gospel ultimamente, são tudo baseado nisso. Né? Você é precioso. Você é o cara, você é sabor de mel. Botando irmão contra irmão. É? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Vai ver você no palco, acho que é, né? E vai se arrepender. Olha, irmãos, que já se viu isso? Um cristão cantar uma coisa dessas. Hã? A nossa vitória não depende se o irmão me ajuda ou não. Porque a nossa vitória não depende de homens. Ela depende de Deus exclusivamente. Porque se a gente colocar nas mãos dos homens, irmãos, nós vamos nos decepcionar mesmo. Porque o homem é falho. O homem às vezes promete coisas que não vai poder cumprir. Quantas pessoas já nos prometeram coisas e não cumpriram, hein? Porque são homens, irmãos. Às vezes até promete na hora da emoção, da empolgação, mas não tem condições de cumprir aquilo que nos promete. Então, se a nossa vitória, a gente ficar baseando ela em homens, em pessoas, a gente vai se decepcionar. Porque pessoas são falhas, elas erram. Às vezes tem boa vontade, mas às vezes não consegue fazer aquilo que prometeu para nós que faria. E não é nem por maldade, às vezes é porque não pode mesmo. Então, por isso que envolve a fé. Fé é dependência de quem? Exclusivamente de Deus. Eu dependo de Deus, e a vitória vai vir de Deus, e a provisão vai vir de Deus. Deus pode usar uma outra pessoa? Deus pode, mas isso é com Ele. É tarefa dEle. E a minha confiança é nele. O jeito que Ele vai fazer aí é com Ele. Entende, irmãos? Então, isso é fé. Isso é confiança. E isso que eu acho que tem faltado um pouco no nosso meio, no meio cristão. É essa fé genuína em Deus. Olha, Abraão, quando Deus manda ele sair da terra dele lá, né? Para um lugar que Deus ia mostrar no caminho. Deus nem falou para onde que ia. Diz que no caminho eu vou te mostrar. Abraão foi. E Deus tinha uma promessa, você vai ser próspero. E ele estava sendo próspero.
Só que ele levou seu sobrinho junto, né? Levou alguém junto para não se sentir muito sozinho. Mas Deus estava abençoando ele. E aí o que acontece? Deu briga lá, porque entre os pastores, né? E Abraão tinha tanta fé em Deus, mas tanta fé em Deus, que ele fala para Ló, escolhe que lado você quer, para onde você quer, o que você quer, pode escolher. Você tem toda a liberdade, você escolhe o lugar que você quiser, e você vai para um lado, eu vou para o outro. Isso é fé, irmãos. Porque o que Ló fez? Ló olhou o lugar. Ah, não, aqui é mais bonito. Aqui tem mais pasto para o meu rebanho. Aqui é melhor. Eu vou para cá. Né? Abraão não estava se importando se o lugar. O que importava para Abraão? Estar debaixo das bênçãos de Deus. Porque ele sabia que ainda que fosse no deserto, Deus ali o faria prosperar. Isso é fé. Entende, irmãos? Mas nós estamos muito como Ló, né? A gente olha só. Deixa eu olhar. Né? Então, é isso que é fé. É você não se importar com as coisas visíveis. Porque as invisíveis vão acontecer. Né? Então, a nossa fé precisa ser uma fé bem firmada, bem fundamentada na palavra de Deus. Que aí pode vir qualquer palavra. Ela não vai cair no nosso coração. Ela não vai nos dominar. A gente sabe onde a gente vai. A gente sabe que caminho a gente quer. E a gente não se deixa enganar. E como eu falei, mesmo hoje, dentro do meio gospel, com essas palavras, né, tão doces. E eu estava estudando, não sei se é em Timóteo, Colossenses, que Paulo fala que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Então, a nossa palavra não é para ser doce. E ultimamente a gente só ouve palavras doces. Mas não é isso que Paulo ensina. Olha, a palavra de vocês tem que ser temperada com sal. Tem que ser salgada. Porque doce é doce. É doce. Às vezes é mais doce ou menos doce, mas é só aquilo. Mas o sal, né? Ele tem várias funções. Ele dá sabor, ele conserva. Também, se o sal cai numa feridinha nossa, ele arde. Então, o sal tem muitas funções. Por isso que Jesus disse também que nós somos sal da terra. E se nós perdemos o sabor, quer dizer, se nós perdemos a nossa função, nós não servimos para mais nada. Então, só que hoje, no meio gospel, muitas palavras doces. E poucas palavras salgadas que mexem com nós, que nos leva a ter consciência dentro de nós, consciência do pecado. Porque quando vem a afronta, irmãos, quando vem essas palavras aí, nós somos, se só ouvimos coisa boa, nós vamos dar ouvido a Satanás, sim. Vamos dizer, é verdade mesmo, o que ele tem para oferecer é melhor do que o que eu tenho aqui. Então, nós precisamos ter isso em nossa mente muito claro. A quem servimos e por que o servimos. Para que, quando a afronta vier, quando palavras de ameaça ou de um convite para algo assim vier, a gente saiba, não, isso não. Mas não é fácil, irmãos. O povo aqui foi induzido a achar que era melhor ele se entregar. Mas a terra que vocês vão é uma terra boa também. Vocês não vão para uma terra ruim. Vocês vão para um lugar bom, mas vão como escravos, né? Então, é isso que Satanás nos oferece. Vem, participe do meu banquete. Ele é ótimo, mas vocês vão se tornar escravos. Capítulo 37 agora. Irmãos, esse texto é bem longo, mas nós vamos ler só alguns. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Para onde Ezequias foi quando ele ouviu a afronta? Para a casa do Senhor. Esse rasgar as vestes, se cobrir com pano de saco, na época, era um sinal de humilhação, tá?
Era um sinal de humilhação, se vestir dessa forma, jogar cinzas na cabeça era um sinal de humilhação. Então ele vai e ele rasga suas vestes e ele vai à casa do Senhor. Ele vai buscar aquele que poderia mudar aquela história. E aí no versículo 14 é a oração de Ezequias, e é muito lindo esse texto, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Irmãos, quero chamar um pouquinho a atenção aqui para nós. Como que Ezequias começa a oração? Ele começa a sua oração engrandecendo Deus. Não é assim que ele começa? Né? Mostrando quem era Deus. Ele está engrandecendo o nome de Deus. A oração modelo que Jesus deixou do Pai Nosso, como que é que a gente deve orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeiro nós engrandecemos o nome de Deus. É o primeiro ponto da oração. Ezequias fez isso aqui. Ele não começa se lamentando. Ele começa mostrando a grandiosidade do Deus que ele serve. E é o que Jesus nos ensinou. Aí versículo 17. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolam todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Olha só a oração de Ezequias. Ele sabia que era um exército poderoso, que Senaqueribe era poderoso. Ele sabia disso. Ele sabia que onde eles tinham ido, eles tinham conseguido a vitória. Mas ele fala assim, mas se bem que eles destruíram os deuses daqueles povos, mas não eram deuses de verdade, né? Então, a confiança que Ezequias tinha em Deus, eles destruíram porque eles não eram de verdade. Este é o ponto, a oração de Ezequias é o ponto nosso quando a gente é afrontado. Para onde a gente deve correr quando a gente é afrontado? Aos pés do Senhor. É diante dele que a gente deve colocar a afronta. É nas mãos dele que a gente deve colocar. Senhor, olha, Senhor, o que aconteceu. Ele leva a carta que Senaqueribe manda, né? Ele mostra, olha aqui. Olha o absurdo que ele escreveu. Né? Então é isso, irmãos. Quando a gente é afrontado, para onde que a gente corre? Para Deus. A gente corre para Deus. Não tem outro lugar para correr. A gente tem a mania de correr lá para outra pessoa e para não sei quem. Não. A única pessoa que pode agir é Deus. A única. Então, Ezequias, ele correu para quem ele tinha confiança. E ele correu para Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Correr para Deus, chegar diante de Deus e falar, ó Senhor, ó o que falou de mim. Olha o que falou. Então, nós temos sim alguém para colocar as nossas tristezas, nossas afrontas, nossas coisas. Nós temos. É Deus. Não há no universo ninguém maior e melhor para nos ouvir. Então, nós temos onde correr e dizer, olha, Senhor,
olha o que está acontecendo comigo. Olha o que falaram de mim. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente quer resolver do nosso jeito. Não, vamos resolver isso agora. Falou mal de mim, vamos resolver isso já. Se Senaqueribe fizesse isso, irmãos, ele está lascado, porque ele não tinha exército para enfrentar. Se Ezequias tivesse feito isso, ele não tinha exército para enfrentar Senaqueribe. Não tinha. Se ele quisesse medir força, ele ia sair perdendo. Se nós quisermos medir força contra Satanás, nós vamos sair perdendo também, irmãos. Ele é forte. Isso nós temos que ter consciência. Muitas vezes tem se menosprezado Satanás. Não, irmãos. A Bíblia não ensina a gente a menosprezar Satanás. Ele tem poder, sim. Mas nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Então, quem que vai resolver a nossa causa? O Todo-Poderoso sou eu. Eu não consigo. Eu vou perder. A guerra é injusta. E se eu for, eu vou perder. Mas se eu tenho Deus, o Todo-Poderoso, e eu vou para Ele, aí muda de figura. Aí a história muda de figura. Quando eu faço que nem Ezequias, que eu chego diante de Deus, ó Deus, ó o que fizeram, ó Deus, está aqui, ó. Está aqui. Muda a história, muda tudo de figura. Irmãos, nós não vamos ler tudo, mas vamos para o versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, por que Deus estava fazendo? Por que Deus estava agindo? Porque Ezequias pediu. Porque Deus não estava vendo o que Ezequias estava passando? Estava sim. Mas a nossa posição revela o que tem no nosso coração. E às vezes não é que Deus precisa saber, nós mesmos precisamos saber. Se confiamos, se não confiamos. Se temos fé em Deus, se temos fé em nós mesmos. É por isso que muitas vezes Deus permite as coisas chegarem a um ponto. Mas Ele diz, porque você pediu, estou aqui. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, os mais interior do Líbano. Deitarei debaixo dos seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduziste a montão de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes do amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer no segundo ano, tal. Então, essa é a resposta que Deus dá para Ezequias. Se preocupa não, Ezequias. Eu conheço Senaqueribe. Eu sei de toda
as vitórias dele por aí. Eu deixei que ele fizesse isso. Eu deixei que ele ganhasse os reinos, porque eles não estavam me seguindo mesmo. Eu deixei. Mas agora, ele mexeu com um servo meu. Irmãos, entendam isso. Enquanto não mexer com nós, Deus deixa que as coisas aconteçam. São pessoas que não servem, Deus deixa. Mas quando toca num servo dele, a coisa muda diante de Deus. A coisa muda. Olha só, Deus não permite que se toque em nós. Espera aí, até agora você fez e desfez e que queria, até agora, Senaqueribe, mas agora você mexeu com a pessoa errada. Ó, hein, gente. Será que Deus pode falar isso de mim? Nela não. Nela você não pode tocar não, porque ela é minha. Será que Deus pode falar isso de nós, irmãos? Será que nós temos o coração realmente voltado totalmente para Deus? Será que nós somos como Ezequias? Que corremos para Deus? Que buscamos a solução em Deus? Que deixamos Deus julgar a nossa causa? Será? Irmãos, olha o que acontece com o rei da Síria, ó. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrote, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Aramate. Olha o que aconteceu com Senaqueribe. Ezequias não precisou lutar. O exército dele não precisou lutar. O sobrenatural aconteceu. A intervenção divina aconteceu. O anjo vai lá e mata boa parte do exército dele. Acorda de manhã, o que aconteceu? Tudo morto ali. Mas morreu do quê? Estão mortos. Entende, irmãos? A afronta não é só contra nós, é contra o nosso Deus. E é Ele que peleja por nós. É Ele que peleja por nós. E aí, o que acontece com o grande Senaqueribe? Fugiu. E foi aonde? Lá no Deus dele, que havia dito que era para ele subir e destruir mesmo. Vai lá. E Deus, permite que os filhos dele vão lá e mate ele lá. Os próprios da sua casa. Seus próprios filhos o matam. Aonde? Dentro do lugar que ele cultuava o seu Deus. Gente, olha o que Deus faz. Que humilhação maior. Cadê que esse Nisrote, que era o Deus que ele servia, protegeu ele? Não protegeu ele nem da sua própria casa. E é isso, irmãos. Nós temos esse Deus todo-poderoso que luta por nós. E às vezes ele diz assim, fica quietinho lá, precisa se preocupar, deixa comigo. Eu queria orar e ouvir, talvez o Mike, nosso homem de Deus aqui, chegar e, como Isaías falou, Deus te deu uma resposta, não se preocupe, fique quietinho, que Deus vai resolver o seu problema. Quem não queria ouvir isso, hein, irmãos? Se preocupa não. O profeta Isaías chega para ele, se preocupa não, Ezequias, que está tudo resolvido. Volta lá para a sua vidinha, volta lá, descansa, que Deus vai resolver o teu problema. Olha só, irmãos. Por que Deus fez este milagre? Porque Ezequias fez as coisas da maneira certa. Ezequias agiu certo. E quando a gente age certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas quando a gente não age certo, então Deus diz, então tá. Se quer fazer do seu jeito, vai.
E o que acontece com a gente, geralmente? Como dizem por aí, dá com a cara na parede, né? Que o nosso jeito, irmãos, é o jeito humano de ser. Ele é um jeito com falhas, né? A gente não sabe resolver como Deus resolve. Eu sempre costumo dizer aqui, se nós for resolver do nosso jeito uma afronta, nós vamos xingar a pessoa da mesma forma que ela nos xingou. Nós vamos ofender a pessoa da mesma forma que nós somos ofendidos. E como nós somos terríveis, um pouquinho mais para sair por cima. Que é assim que a gente é, né? Não adianta eu dizer que a amarga não é assim, que a amarga é assim. Pisou no meu calo, eu vou pisar em todos os calos dele. Um por um. Porque a gente é assim. Por isso que Deus diz, irai-vos e não pequeis. A mim pertence a vingança. Porque a nossa vingança, irmãos, por que o mundo está como está? Porque o homem é mau. Não foi isso que Jesus disse? Vós sois maus. Se um me fere, eu vou ferir. Porque isso é a minha carne. Nós somos assim. Todo mundo é assim. Adianta a gente dizer, eu não sou. É assim. Deixa alguém pisar no seu calo para você ver se você não resolve já. E às vezes, sabe como que Deus resolve, irmãos? Do jeito que a gente, às vezes, fala assim, eu não acredito que isso aconteceu. Sabe o melhor jeito que Deus resolve? É fazendo a pessoa se converter. A gente quer que Deus vá lá e faça que nem fez para o exército aqui, né? Mate! Que esse é o nosso eu falando, né? E Deus vai lá e salva o abençoado. E o abençoado chega para nós da paz do Senhor ainda. Porque de Deus é diferente. E eu já falei isso aqui, vou falar para nós encerrar. Sabe quando que a pessoa que nos ofendeu, nos machucou, ela vai entender o que ela fez para nós? Só quando ela se converter e conhecer a palavra de Deus. Porque senão ela vai morrer achando que ela está certa ainda. Nós somos assim também. Nós somos assim. Quando a gente acha que está certo, sai de perto, porque eu estou com a minha razão. Eu estou na minha razão. Mas nós temos que aprender, irmãos, que até a minha razão está debaixo da vontade de Deus. E é para Ele que eu corro. Com razão ou sem razão, é para Ele que eu vou. E é dele que virá o socorro. Essa semana, o pessoal da mídia postou na Ibiposse, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É isso, irmãos. O nosso socorro vem de Deus. Ele precisa vir de Deus. Porque quando vem de Deus, é bom, agradável e perfeito. Quando é nós que resolvemos, vai dar caca. Vai dar um enrosco. Mas quando a gente aprender essa dependência de Deus, mesmo no pior momento, Ezequias está vivendo o pior momento da vida dele. Mas ele correu para Deus, ele deixou que Deus resolvesse. E Deus não desamparou. Deus não desampara nenhum dos seus filhos, irmãos. Mas a nossa fé anda tão pequenininha, né? Então, nós precisamos aumentar a nossa fé. Deixar toda afronta contra nós diante de Deus, para que Deus resolva. E se Deus salvar a pessoa, nós somos os primeiros a abraçar e dizer glória a Deus. E é assim que deve ser. A nossa vida deve ser pautada. A fé totalmente, unicamente em Deus. Não importa o jeito, importa que Deus é que vai resolver. Irmãos, Deus sabe o melhor jeito para resolver. Precisa você querer dar palpite. Deus sabe como resolver, tá? Ele é o Criador do universo. Ele sabe a nossa estrutura e sabe que somos apenas pó. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, te agradecendo pela tua palavra e que o teu Espírito Santo esteja falando em cada coração, ó Pai. Porque é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos ensina. Abençoa cada um no dia de amanhã, no nosso culto de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.